Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um Chá com Livros. Hoje a gente está aqui para mais uma conversa, um bate-papo super legal com uma escritora. E hoje a gente vai falar sobre a escrita de contos, sobre o concurso de contos Literária Mais, e vamos trazer uma das autoras que foi destaque nesse concurso. Aqui no Chá com Livros é esse programa mesmo, para a gente conversar, falar sobre literatura, bater aquele papo gostoso. Então, a partir de agora, eu já vou convidar aqui para conversar comigo a Viviane Nogueira, que foi destaque no nosso concurso de contos Literária Mais. Deixa eu convidar aqui a Viviane. Olá, Viviane, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso Chá com Livros. Olá, França, prazer falar com você. Igualmente, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Hoje eu mudei de cenário, esqueci de trazer o meu chá, minha caneca, mas eu sempre gosto de perguntar para as autoras: você é do chá, do café, do suco, do refrigerante? O que você gosta de tomar quando está conversando com as amigas? Eu trouxe meu chazinho. Olha! E eu trouxe meu chazinho que meu filho colheu as folhas do jardim hoje, então é um chá fresquinho. Meu filho de 3 anos. Maravilha, já fiquei com vontade de tomar esse chá. E você está falando de onde agora, Viviane? Eu estou falando de Cambridge, da Inglaterra. Muito bom. Tá frio, tá calor aí? Como é que tá o clima? Aqui é sempre frio, mas por acaso a gente está falando de um dia de calor. A gente está passando por uma onda de calor essa semana no verão. Então tá calorzinho. Viviane, eu queria saber de você, quem é a Viviane leitora? Quando foi que você começou a se interessar por livros? Você consegue lembrar assim, um momento na sua vida em que você começou a ter essa vida de leitora? Ah, sim, desde pequenininha. Eu lembro da hora do recreio na escola, sabe, que todas as crianças estão extremamente interessadas em correr. E eu lembro claramente dessa cena, muito pequena ainda, lendo um livro, assim, olhando para as crianças correndo e pensando: mas é tão mais legal ficar lendo, por que eles estão correndo? Então, acho que sempre fez parte da minha vida, sempre foi meu principal hobby, e isso continua sendo, assim. Esses dias eu ouvi algum escritor falando isso, essa frase: eu gosto mesmo é de ler, escrever é uma consequência. Então, acho que eu me sinto dessa forma, eu gosto mesmo é de ler. Bacana, né? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para todas as pessoas que vêm aqui no Chá com Livros, porque é muito interessante como essa paixão pelos livros, pela literatura, né, na maioria das vezes sempre começa na infância, né, ali na infância, na juventude, e é um hábito que a gente vai carregando, assim, em todas as outras fases da vida, né. E aí eu acho muito bacana trazer essas experiências, assim, eu também comecei muito cedo a ler livros, me apaixonar por livros, e me identifiquei muito porque eu também era essa criança que preferia ler do que brincar. Então, estamos aí, né, com afinidades. Mas agora eu quero saber quando foi que você descobriu ou desejou ou começou aí a sua jornada com a escrita, né? Qual foi aquele momento que você disse, acho que dá para escrever? Eu sempre escrevi, assim, em diários, né? Tinha aquela coisa de diário com cadeadinho, tinha aquelas chaves, sabe? Tinha aquilo, então eu escrevi muito meu querido diário mesmo, e isso foi se transformando ao longo do tempo. Eu comecei a ter um interesse muito mais forte pela minha ancestralidade quando eu fiz um teste genético, ali por volta, no começo da juventude, e eu entrevistei meus avós, e aí eles me contaram muitas histórias sobre de onde a gente veio e tudo mais. E aí, quando eu vi aquelas histórias, eu falei, não, eu preciso escrever sobre isso. Então, acho que a primeira faísca veio daí, mas acabou que eu
estava fazendo formação, eu sou cientista de formação, então algo muito intenso, e não consegui realmente ter um espaço para isso na minha vida. E aí, há 3 anos atrás, eu virei mãe, e essa questão da ancestralidade ficou muito mais forte, então eu passei a escrever com muito mais necessidade mesmo, assim, desse buscar o que aconteceu lá atrás para poder ressignificar esse presente com os meus filhos. Então, de forma organizada, eu estou escrevendo desde o início desse ano, mas eu estava sempre fazendo crônicas, sempre escrevendo crônicas, sempre muito mais nisso. E aí o concurso foi um desafio imenso para mim, porque foram meus primeiros textos completamente ficcionais. E como eu sou cientista de formação, sair da materialidade e começar a criar é uma experiência muito diferente. Eu tenho que tenho esse termo, me sinto um pouco com vertigem da liberdade. Eu ouvi esse termo com o Tiago Novaes, e eu me identifiquei 100%, porque é isso, parece que eu posso escrever qualquer coisa e não vai ter ninguém ali querendo saber de onde que eu tirei isso, ou se eu tenho estatística para isso. Então está sendo uma experiência muito boa, assim, sair da ciência dessas que a gente tenta reduzir as incertezas e vir para a literatura, onde a gente faz perguntas, né? A gente quer fazer perguntas. Então, foi assim. Muito legal, né? E isso que você falou é verdade absoluta, assim, na ficção a gente tem essa liberdade de criar o que a gente quiser, né? E não tem ali limite para a imaginação, e você pode também usar a literatura para falar de coisas reais e às vezes para levar as pessoas de repente a refletir algo através de uma personagem, né? Que foi o que você fez muito bem no seu conto, né? Que por sinal foi um dos pontos de destaques do nosso concurso, né? Mas antes da gente falar desse conto em especial, eu queria saber como foi que você também conheceu a Literária Mais, né? A gente sabe que hoje a internet faz essa ponte, né? Então a gente tem esse poder de chegar aí onde você está, que já é fora do Brasil, mas me deu essa curiosidade, assim, como foi que você chegou na Literária Mais? Vocês estão fazendo um trabalho muito bom de divulgação pelo Instagram. A partir do momento em que eu comecei a aprofundar na escrita, isso foi aparecendo mais para mim. E aí, quando eu soube do concurso, foi o meu primeiro contato, assim, eu já entrei no grupo, já fazendo parte do concurso, e já cheguei um pouquinho atrasada, até uns dias atrasados, assim, o primeiro conto foi um pouco mais desafiador por conta do tempo, mas foi assim, foi muito legal, eu já cheguei e me senti muito acolhida pela comunidade. Que bom saber. Seja muito bem-vindo e continue conosco. Na Literária Mais, a gente tem muito essa proposta, né, de incentivar as mulheres mesmo a escrever, porque a gente percebe que muitas mulheres escrevem, mas elas não se sentem escritoras. Então, as mulheres têm meio que essa dificuldade de se assumir, né, enquanto escritoras. E aí a gente está sempre promovendo concurso, desafio, alguma coisa que é para as mulheres realmente se descobrirem como escritoras e assumirem esse talento, né, e também evoluir junto com a gente, porque a gente sabe que a escrita também, né, necessita de evolução. Então a gente tem essa proposta. Mas aí eu quero saber agora sobre... você falou que escreve crônicas, né, que começou escrevendo em diários, que eu acho que a maioria das pessoas aí... De algumas décadas aí atrás, começou na escrita muito por conta dos diários, que era um hábito muito comum ali entre as adolescentes, né, e tal, e hoje eu acho que os diários deveriam voltar, porque muita gente quer descobrir aí o prazer da escrita, mas fora os diários, fora as tuas pesquisas científicas, né, eu queria saber o que mais você já tinha escrito antes de chegar no concurso Literária Mais. Bom, no momento eu estou num processo de escrita de um livro, é um livro de ensaios, então é um livro um pouco mais material, né, aquilo que eu falei, eu tenho um pouquinho de dificuldade de tanto para ficção. Então eu escrevo muito sobre isso, sobre memória, sobre ancestralidade, eu sempre tenho uma grande pergunta, assim, que eu me deparo, e eu aprofundo nessa pergunta. Acho que vem um pouquinho da ciência, vem da minha formação, então eu venho nisso, eu venho também
começando a me apresentar como escritora, sabe? Esse processo bem... sou manauara, sou mãe, sou cientista e sou escritora. Escritora bem baixinha, né? Até eu realmente conseguir me afirmar enquanto escritora. E aí tem me ajudado muito a participar de concursos, prêmios ou qualquer outra coisa do tipo. A iniciativa de vocês para mulheres é fantástica, porque a gente sabe que nós temos esse livro Profissão Mulher, ele é sobre isso, né? A gente tem muito mais desafios. Algumas coisas ali que eu coloquei no conto, que acho que a gente vai conversar já já, vem da minha experiência também, né? Da minha experiência de ser mãe, e a gente sabe que as cobranças são diferentes, então é importante. Uma das coisas que eu participei recentemente foi uma premiação de cartas de amor romântico, que aconteceu em Portugal, numa cidade chamada Sertã. Era uma maratona literária. Eles ficam vários dias lendo por 24 horas. E aí o meu texto foi selecionado e eles fizeram esse livro aqui, que se chama Aplicar. E eu acho que é legal também divulgar essas outras iniciativas, porque foi muito importante para mim. Foi o primeiro feedback que eu recebi, assim, alguém dizendo sobre a qualidade literária do que eu escrevi. E o que vocês me mandaram também foi muito especial, uma crítica literária. Foi a primeira crítica literária bem organizada. E acho que isso, né, de escrever e ter coragem, né, a coragem de enviar para algum lugar e ter uma resposta é algo muito importante. Então, acho que é isso que eu tenho escrito. Muito legal. Eu acho que às vezes a gente está no momento ali com várias coisas escritas, às vezes são coisas que a gente escreve em cadernos, né, em agendas, em folhinhas mesmo que ficam engavetadas, e quando a gente consegue colocar isso, mostrar e ter uma validação, isso é muito importante, isso acaba motivando, isso acaba dando aquela sensação de que, poxa vida, eu consigo, eu sou capaz, né? Eu acho que dá para eu enredar por aí, por esse caminho da literatura. E é muito boa essa sensação que a gente sente de provocar isso nas mulheres e de muitas vezes receber esse feedback positivo, né? Sobre essas pequenas ações que acabam encorajando. Mas agora, Viviane, eu queria saber especificamente como foi que você recebeu essa experiência do concurso, né? Porque a gente tinha ali 3 semanas de escrita, cada semana a gente colocava ali uma lista de profissões, você tinha que escolher uma profissão e escrever um conto com a protagonista naquela profissão. E eu queria saber se você conseguiu participar das 3 semanas, né? E o que você achou dessa proposta de escrita durante 3 semanas com essa temática? Foi bem desafiador. Não vou diminuir o desafio que foi, porque assim, como eu tenho 2 filhos pequenos e um bebê que eu ainda amamento, muitas vezes eu escrevi com ele aqui e escrevendo com outra mão, aquela coisa bem, né, bem indissociável, maternidade e literatura. E foi muito bom colocar, tanto que nos meus 3 contos eu consegui participar das 3 semanas. E nos 3 contos tem questões de maternidade ali, porque não tinha como tirar a questão de maternidade. E muita coisa inspirada pela minha própria vivência mesmo, ou então de vivências da minha avó, da minha mãe, eu coloquei ali isso. Mas especificamente para esse conto, para o conto A Mecânica das Chaves, eu tive uma inspiração muito forte no meu pai, porque meu pai foi delegado. E nos últimos tempos, a última vez que eu fui ao Brasil, meu último irmão, nós somos 4 filhos, meu último irmão, ele tem 19 anos. Foi a primeira vez que meu pai falou, não, eu andava armado na época de delegado, que ele não é mais. E a gente sabia que tinha essas questões de ameaça, mas ele nunca falou pra gente, ele protegia a gente assim numa bolha. Então, foi para mim, a inspiração veio daí, partiu de algo material e eu trouxe para minha vivência. Então a escrita foi tomando forma, assim, a personagem foi entrando na minha cabeça quase que pronta, assim, eu consegui visualizar como se fosse até um filme, não sei. E essa foi uma experiência muito legal, mas também desafiadora pelo tempo, né? Porque eu gostaria de... Eu gosto de fazer pesquisa, então eu fui fazer pesquisa das operações que aconteceram naquela época em que meu pai era delegado, para eu ver o que era o contexto, para eu me inspirar.
não dava tempo de fazer muita coisa, então assim, é desafiador, mas também bem legal, porque eu sair totalmente da minha zona de conforto. E é bom a gente sair da zona de conforto, né? Porque a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem sabia que poderia fazer, e aí você se descobre e diz, uau, deu certo, né? Isso é muito bacana. Eu aconselho todo mundo a sair da zona de conforto de vez em quando. E o legal do ponto é que quando ele chegou, né, pra gente, nós recebemos 132 contos nas 3 semanas, se eu não me engano, então era uma média ali de 40 e poucos contos por semana. E foi muito complicado, né, para a comissão ali de leitura, porque chegaram pontos muito bons. E, e aí a gente tinha que fazer uma triagem inicial, né, ali para ver os pontos que estavam dentro realmente da proposta, para poder enviar para a comissão de leitura, que a gente tinha 5 leitoras ali também participando e tal. E o engraçado, o interessante, né, do teu conto é que, assim, na hora que as 3 pessoas, né, ali da curadoria literária mais leram, cada uma na sua casa ali, sem se comunicar, e na hora que a gente disse os pontos, o seu ponto estava na lista das 3, né, e todas as 3 foram unânimes em dizer, esse tem que ir. Eu acho que o legal do conto é quando você lê e aquele conto te toca, de alguma forma. Então, pode ser porque ele tocou, porque te emocionou, porque te irritou, porque te revoltou, porque te entristeceu, sei lá, alguma coisa. Mas o conto, ele, né, eu acho que qualquer boa narrativa tem que ter essa característica de tocar de alguma forma. E o teu conto tocou a gente, assim, na primeira leitura, né? Especialmente aquele final, que a gente não vai dar spoiler aqui, porque o pessoal vai ter que ler o livro quando sair, né? O livro Profissão Mulher. Mas aquele final ele foi de uma sutileza e, ao mesmo tempo, a gente não esperava aquilo. Então, assim, tá, você mostrou aquela delegada ali naquela rotina, né, tentando proteger a família e tentando ali naquele ambiente machista se colocar, se impor. E aí vem aquele final que ele foi de uma sensibilidade, assim, tocou, assim, arrepiou quando a gente leu. E aí eu queria saber de onde foi que veio, assim, a sua ideia de terminar o conto daquele jeito. Como é que eu faço isso sem dar spoiler? Eu queria fazer essa brincadeira mesmo, né? Como eu falei, eu tinha essa sensação que meu pai estava tentando proteger a gente, 4 filhos também, assim como a Helena. E a gente também tinha essa preocupação com ele de volta. A gente era pequeno, a gente não entendia o que estava acontecendo de verdade e tudo mais. Mas depois, assim, que meu pai saiu, que eu fui virando adolescente, eu comecei a perceber esse senso de cuidado que a gente tentava ter com ele e o quão perigoso era realmente aquela situação, que a gente não tinha noção, porque ele tinha tentado fazer né, mas não consegue. Então, é essa relação entre talvez atenção é cuidado, né, ter atenção como outra cuidado. Vem muito desse lugar, assim, de estar também dentro da maternidade, entendendo que é cuidado, e também perdendo um pouco da minha atenção, porque a atenção fragmentária na maternidade é real, né? Acho que vem um pouco disso, eu acho que o amor ele pode estar de diversas formas, né? Sim. E interessante é porque, assim, a gente foi lendo o conto e aí chega aquele momento que você vai criando aquela tensão, né, daquela rotina, daquela delegada ali e tal, e você vai chegando ali no conto e você vai esperando que, tá, essa mulher vai morrer, vão matar os filhos dela, vai acontecer alguma coisa assim, né, você vai esperando coisas assim, trágicas ou grandes, e aí não, o conto traz um final que não tem nada trágico, não tem nada assim, mas aquele gesto ali do filho, né, com ela, se torna algo grande. Então, eu acho que essa foi a grande sacada do seu conto, né? Porque foi isso que deixou ele assim tão especial e nos fez escolher como destaque do concurso Literário a Mais.
E aí, eu queria saber, das 3 semanas, teve alguma semana que foi mais difícil para você, que você ficou assim, nossa, eu não sei o que eu vou escrever agora, ou então todas você já sabia, já sentou para escrever, Não, sabe o que era? a primeira semana foi muito dolorosa. Eu vou dizer que foi dolorosa fisicamente, porque eu assisti a aula e você falou assim: não, você tem que ler o conto e as frases que não fazem diferença para o seu texto, você tem que cortar. E aí tinham frases que eu amava e que eu tive que cortar, porque realmente não precisava estar ali. E foi doloroso, assim, eu apagava e sentia dor. Nossa, que horror. Eu achei que não fosse conseguir na primeira semana, honestamente. Na primeira semana eu escrevi sobre costureira. Minha avó é costureira. E eu já fiz vestidos com a minha avó, então eu gostei porque eu tinha vocabulário, né? Alinhavar, não sei o quê. Mas foi difícil, assim, trazer para essa condensação, né? Do que eu queria dizer, ao mesmo tempo não podia devagar muito. E então a primeira semana com certeza foi a mais difícil. A da delegada foi da segunda semana, então eu já estava com um pouco de prática e aí eu pude sentir menos dor no processo. E a terceira semana foi a mais fácil de todas. A terceira semana o texto fluiu assim muito bem, que eu escrevi sobre agricultura. E aí peguei um pouquinho também de inspirações da minha família, mas fluiu muito mais a escrita. Então acho que o primeiro definitivamente foi mais desafiador. Mas isso é exatamente o que a gente falou lá no comecinho, né? A escrita, ela vai evoluindo, ela tem um processo de evolução. Então, a gente começa e, às vezes, a gente tem medo e tem dúvida, mas com a prática, você vai se sentindo mais segura e você vai ali dominando, eu acho que bem mais as palavras, né? Então, eu diria que escrita é muito sobre prática. Tem, lógico, que você tem que estudar também ali alguns conceitos, algumas técnicas, etc., mas essa prática, ela é muito importante, né? E, Viviane, fala uma coisa, você tem algum plano, assim, literário, né, a partir de agora, você pensa em seguir escrevendo, você tem projeto para escrever algum romance, ou, sei lá, um livro de contos só seu, me fala aí o que é que passa na sua cabeça agora. Acho que a partir do concurso eu tô com mais inspiração para escrever ficção. Então, sim, penso em aumentar, continuar escrevendo contos ficcionais. De repente, um livro de contos seria uma coisa muito legal. Mas agora eu estou terminando o projeto. Terminando, não, estou assim, no meio, né? Naquela parte bem de escrita ainda da primeira versão de um livro de ensaios. Então, eu estou focada nisso, mas também anotando as ideias, sabe? Coletando as ideias que eu estou tendo. E é interessante que depois que eu escrevi os textos para o concurso, eu comecei a sonhar com umas ideias, sabe? E eu acho que eu fiquei pensando tanto naquelas 3 semanas que minha cabeça continuou. Então, eu estou sonhando com as ideias, eu estou acordando, anotando. Então, eu quero concretizar essas ideias que estão vindo em algum momento. Mas eu sinto também que a literatura, a escrita literária chegou para ficar. Então, a ideia é seguir sempre escrevendo, né? Sempre no exercício. E também vejo que a cada dia isso vai fluindo, né? Vai fluindo mais, um pouquinho mais. Mas às vezes é muito difícil, não flui nada. Mas aí no dia seguinte flui bastante. E o importante é a gente não parar, né? Muito bom saber disso, né? E aí eu quero lhe avisar o seguinte, que a partir de agora você vai, provavelmente, você será perturbada por muitas ideias, que a cabeça de quem começa a escrever ficção, ela vira, assim, uma fábrica de ideias. Então, eu tenho um caderninho que fica do lado da minha cama, né, que eu vou escrevendo ali, e tem também um bloco de notas no celular, que já tem ali também uma lista imensa de coisas que eu quero escrever. Logicamente que o tempo da gente nem sempre, infelizmente, dá para escrever tudo que a gente gostaria. Mas eu sempre gosto de anotar, e eu tenho uma mania que é muito de observar, né? Então, assim, como eu gosto muito de escrever romances contemporâneos, então eu fico observando as pessoas.
E aí, às vezes, eu coloco trejeitos ou roupas ou gestos, frases que eu escuto as pessoas falando, eu vou anotando, de repente eu coloco em algum personagem. Então, se prepara, porque a gente começa na ficção, a gente começa a ficar meio loucas, mas enfim, sobre isso. Eu te desejo aí muitas ideias e muito sucesso na sua escrita, né? Você já mostrou aí que tem muito talento para isso. E agora é só colocar no mundo aí o que está vindo da sua cabecinha. Mas aí eu queria saber também, Viviane, o seguinte, a gente sabe que o livro Profissão Mulher ele foi muito sobre isso, né? A gente queria trazer exatamente essa temática para mostrar o quanto é desafiador para uma mulher trabalhar, né? Porque você, por exemplo, é mãe, você tem filhos, você tem bebê que amamenta, né? Você tem seu trabalho. Então, a gente sabe que para a mulher é muito mais desafiador a questão profissional, a questão da carreira, do trabalho, do que para o homem, né? E eu queria saber como é que você lida, né? Você, mulher, profissionalmente, como é que você encaixa, né? A sua carreira, a sua profissão com a maternidade, com o trabalho, com as pesquisas, com a escrita, como é que você faz essa ginástica para conciliar tudo? Organização, acho que é a palavra. Eu sou. Eu acabei tendo um hiperfoco ali logo que eu virei mãe, que eu virei mãe, meu primeiro filho nasceu e eu estava prestes a defender o doutorado. Então eu tive que terminar a licença maternidade já e direto para a defesa do doutorado. Eu tive uma fase de, antes de voltar da licença, de ter um hiperfoco em planejamento, assim, como fazer, né, para administrar tudo, e principalmente porque a gente vive na Inglaterra, então a gente não tem rede de apoio, é tudo muito mais complexo quando você não tem a avó por perto, né, uma pessoa que você pode contar. Então tudo precisa ser muito organizado dentro do horário de sono das crianças, dentro dessa parceria com o meu marido e encaixando. Então a gente tem dias, né, dias para tudo, horário, tenta seguir assim minimamente. Claro que é tudo um ritmo, né, porque criança é um ritmo, nós somos também um ritmo, não tem como a gente produzir 100% do tempo, então vai dentro desse ritmo, mas vou encaixando tudo que eu preciso fazer e também aprendendo com a frustração. Me frustrava, porque às vezes não vai dar certo. Muitas vezes eu escrevo, eu tenho uma newsletter, então eu sempre estou mandando a newsletter e muitas vezes eu estou empurrando o carrinho, gravando um áudio, que depois eu passo para uma IA transcrever e aí eu só reviso e esse é o texto. Isso aconteceu inúmeras vezes, então para não deixar, acho que é muita vontade também, né? A gente precisa ter muita vontade de fazer coisas por si, porque é muito fácil na maternidade, são tantas demandas das crianças e de tudo que a gente precisa fazer que as coisas pela gente acabam ficando em último plano. Então eu acho que eu gosto muito de estar na minha mente. Quando eu era mais novinha eu tinha um blog que se chamava Nefelibata. Nefelibata significa aquela que habita as nuvens, porque eu sempre gostei muito de eu sempre era muito distraída, ela sempre dentro da minha cabeça, então esse resgate disso mesmo na materialidade, né, do físico, de amamentar, de dar colo quando tá na birra, aquela coisa, trazer isso que também é muito meu, muito próprio, para ter um espaço na vida é extremamente importante para mim, então é assim, é um dia de cada vez e não se esquecendo que eu também preciso cuidar do que eu sou, né? Muito bem, é isso mesmo, né? Você falou uma coisa muito importante, que socialmente a gente foi criada para não errar, para não se frustrar, e isso causa uma cobrança muito grande na gente, né? Porque nós queremos acertar de primeira, a gente acha que errar é um crime. E eu sempre costumo dizer que a gente precisa errar, a gente precisa se frustrar, né, de vez em quando, e abraçar isso, e entender que isso faz parte da vida, é sobre isso, né? Então, eu gostei muito dessa sua fala nesse aspecto.
E aí eu queria saber, você gosta de ler o quê? Você tem algum escritor, escritora que é preferido, que você diz assim, ai, eu queria escrever como ele ou como ela? Muitos. É, eu tô muito apaixonada ultimamente por Annie Arnaud, que ganhou o prêmio Nobel. Ela escreve autoficção, muito próximo do que eu escrevo, mais naturalmente, assim. E só que ela faz uma coisa que eu acho incrível, que é trazer a sua experiência própria dela e trazer para o coletivo. Então, você lê um livro dela totalmente pessoal, mas você entende tudo que estava acontecendo ali politicamente ao redor dela, e eu acho isso uma habilidade incrível. Outra que eu também estou muito, muito inspirada por nos últimos tempos é Conceição Evaristo, que ela traz esse conceito de escrevivências, e eu acho que é uma escrita assim visceral, bonita, importante, marca assim muito o que a gente é enquanto brasileiro. Gosto muito da escrita dela. E se eu fosse falar sobre linguagem que eu amo, é Mia Couto. Eu amo a linguagem do Mia Couto, eu amo como ele poetiza. Por exemplo, uma frase do primeiro livro que eu li dele que eu nunca mais esqueci é feito pétala depois da flor. Acho isso incrível, assim, às vezes eu me sinto feito pétala depois da flor. E eu nem sei o que é isso, mas é uma sensação muito palpável para mim. Então, assim, em termos de linguagem, eu acho ele incrível. Enfim, eu tenho muitas inspirações, acho que se eu fosse escolher três, seriam esses três hoje. Ótimas escolhas, né? Excelentes escolhas. Viviane, e fala pra gente se você tem, né? Você falou que tem uma newsletter, então assim, para quem quer acompanhar o teu trabalho, quer, né, conhecer um pouco mais da sua escrita, qual seria o canal, a rede social que a pessoa pode te encontrar, te achar? Eu estou no Instagram, @VivianeB Nogueira, mas eu não sou muito boa de Instagram. Eu escrevo com muita frequência no Substack. Eu tenho uma newsletter chamada Tempo de Colo, então para encontrar é tempodecolo.substack.com. Eu escrevo semanalmente lá principalmente sobre maternidade, ancestralidade, memória. E certamente por lá é uma via mais fácil de me encontrar, mas se você não usa o Substack, também dá para receber pelo e-mail, ler pelo e-mail, é uma forma de compartilhar, e dá também para trocar e-mails com o autor, então é um ambiente que eu estou mais. Mas eu também estou no Instagram e tento melhorar a minha comunicação por lá, que a literária mais faz muito bem. Preciso me inspirar em vocês. O Substack é maravilhoso, né, para newsletter. Eu comecei uma newsletter lá também, mas aí começou tanta coisa atropelando, ela tá meio stand-by, mas eu tô louco para voltar, né? Eu acho que o Substack é um lugar maravilhoso para escritores, porque você tem esse espaço realmente de se meter, de colocar para fora as suas ideias e ter um contato direto com quem está querendo ler, né? Ali, eu acho um ambiente bem legal. Então, para quem está aqui ouvindo, assistindo Chá com Livros, vão lá e assine a newsletter da Viviane, né? Tenho certeza que virão textos muito bacanas aí para vocês lerem. Viviane, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso Chá com Livros, que é aquele jogo rápido, tá? Eu te jogo uma pergunta que você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Não pode pensar. Certo. É fácil, não se preocupe, né? Então, pronto, podemos começar? Sim. Vamos lá, uma cor. Poxa, Um livro. vou falar Pecar, que é o livro que está aqui na minha frente, que tem um texto meu. Uma música. Slow Dancing in a Burning Room, de John Mayer. Um lugar. Manaus, minha casa. Um sonho. Ver meus filhos crescidos. Um filme. Harry Potter, minha paixão de infância. Uma comida. Pão de queijo, que eu tô morrendo de saudade.
Muito bom. E para finalizar, uma mensagem que você queira deixar para os seus, para os nossos ouvintes aqui do programa e para as pessoas que vão ver depois, né, esse programa. Então, o que, que você diria aí para as pessoas que vão ouvir esse programa? Eu gostaria de agradecer por estar aqui, por ter sido lida por vocês e por compor esse livro. É um momento muito especial para mim. E para quem está ouvindo, participem dos desafios da Literária Mais, porque eles são realmente transformadores. Eu acho que pode nos ajudar muito na identidade de escritoras que somos, mas que não nos reconhecemos, que não está na nossa autoimagem. Foi muito especial para mim participar, e eu acho que pode ser para muitas outras mulheres que estão escrevendo coisas incríveis e que ninguém está lendo, sabe? Então, é isso, não tenham medo de espalhar a sua arte por aí, né? O mundo precisa de poesia. É isso. E só para deixar aqui já, né, fazendo propaganda, o conto da Viviane Nogueira e de mais 18 autoras, aliás, 18 não, mais 21 autoras, vão compor o livro Profissão Mulher, que será o próximo lançamento aqui da Literária Mais. Então, já estão todos convidados aí para adquirir o exemplar, né? A gente vai fazer ainda um movimento nas nossas redes sociais, vai ter pré-lançamento, vai ter pré-venda, vocês vão conhecer ainda as autoras todas, então a gente está nessa ansiedade. Mas é um livro muito bacana, com textos maravilhosos, né? São 22 mulheres ali, no Profissão Mulher, escrevendo histórias sobre as mulheres e os seus desafios no ambiente de trabalho. Então, já deixo aqui para vocês aí ficarem curiosos e se prepararem para adquirir o livro. Viviane, eu quero só te agradecer, foi um prazer imenso te conhecer, conversar com você aqui no nosso programa. Já fica o convite para voltar outras vezes, tenho certeza que você vai escrever muita coisa boa daqui para frente. E aí, quando estiver aí com seus livros, lançamento, vem para cá contar para a gente aqui no nosso programa, que vai ser um prazer te receber novamente, tá bom? Muito obrigada, França. Gente, o nosso Chá com Livros vai ficando por aqui, mas vocês já sabem que toda semana tem programa novo, então já fica ligado aqui na Rádio Literária Mais. Segue também a gente no Instagram, @Literária Mais, no nosso site literariamais.com.br, para você não perder nada. A gente se despede por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.